E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Diana, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo das soluções. E aí, preparados? Vamos lá então. Gente, olha só, o que será que aquele rótulo que tem na água mineral, vocês já observaram que tem falando sobre várias substâncias e alguns valores ali do lado? O que será que é aquilo? As latinhas de refrigerante também, a informação nutricional das latinhas de refrigerante, aquela tabelinha de informação nutricional que tem lá na caixa de leite, ou mesmo a dosagem dos medicamentos, tem lá o princípio ativo e uma quantidade, a concentração de cloro na água sanitária, e mesmo o tal do álcool 70, né? O que será que tudo isso tem em comum? Tem em comum uma coisinha chamada concentração das soluções, que é o foco da nossa aula de hoje. Vamos lá? Bom, pessoal, o que são expressões de concentração? São relações entre a quantidade de soluto e uma quantidade padrão de solução, tá, pessoal? É como a gente expressa isso. Existem várias maneiras de expressar a concentração de uma solução. Nós temos aí a concentração comum, nós temos a densidade, o título ou porcentagem, partes por milhão e mesmo a molaridade, que é expressa em mol por litro, que indica a quantidade em mol da substância. Nós vamos ver cada uma delas, mas não se preocupem que a gente vai começar hoje apenas com concentração comum, também chamada de concentração em massa, tá, gente? A concentração comum, a gente vai usar aí como símbolo, digamos assim, para representá-la, o C. Vamos ver aqui, ó. Vamos supor que você tem aí uma latinha, né, um refrigerante favorito. E aí você dá uma olhadinha lá atrás e tem uma tabelinha de informação nutricional. E lá você vê escrita a seguinte informação, que numa porção de 350 ml, que é o equivalente a uma latinha, que são 2 copos, o valor energético é de 149 quilocalorias, ou 632 quilojoules. Os açúcares têm 37 gramas de açúcar e sódio 18 miligramas. Nosso foco aqui não vai ser no valor energético, a gente vai estudar aqui a quantidade dos açúcares, tá? Mas vamos supor que você se empolgou e não se conteve só com uma latinha e tomou 1 litro de refrigerante, que equivale a 1.000 mililitros, tá? E aí eu pergunto, qual vai ser a quantidade de açúcar ingerido em gramas se você tomar 1 litro de refrigerante? Como será que a gente resolve esse problema? Gente, nós vamos ver aqui que tem duas formas de resolver. A primeira delas é utilizando a fórmula da concentração, que é o quê? A concentração é a relação entre a massa do soluto, sempre que a gente vê esse umzinho, índice 1, indica soluto. Quando a gente não tiver nada, indica solução. E quando tiver um 2, é o solvente, tá? Então, a concentração é a relação entre a massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros. Então, normalmente, a concentração é expressa em gramas por litro, massa em gramas, volume em litros. Mas pode ser também gramas por mililitro, miligrama por litro, tá certo? Então, vamos ver aqui o nosso problema. Vamos colocar de novo a tabela de informação nutricional. Vamos anotar aqui os dados. Eu sei que eu tenho 37 gramas de açúcar, ou seja, a massa do soluto é 37 gramas. E esses 37 gramas estão presentes num volume de 350 ml. Eu quero saber que equivale, gente, 350 ml, transformando para litro, porque aqui o volume tem que estar em litro, a gente volta 3 casinhas, tá? Que é dividir por 1.000. Mililitro para litro, volta 3 casas, que equivale a 0,35 litros. Eu quero saber qual é a concentração, ou seja, qual é a massa presente em 1 litro, em gramas por litro, qual é a massa presente em 1 litro. Vamos substituir aqui, tá? Vamos colocar aqui o C de concentração. No lugar da massa, nós vamos colocar 37 gramas. Dividido por quanto? Pelo volume. Quanto é o volume? Eu vou usar litros, tá? 0,35 litros. Ô, professora, é tão chato fazer divisão com o número decimal? Tem uma solução, gente. Vou mandar aqui 2 casas, tá? Para poder a gente se livrar da vírgula. Mas se eu mandar 2 casas no denominador, eu não posso deixar o numerador do mesmo jeito. Então, eu vou acrescentar 2 zeros. Então,
37 dividido por 0,35 é a mesma coisa que 3.700 dividido por 35. Se você fizer essa divisão ou essa aqui, vai dar o mesmo resultado. Então, na calculadora, tanto faz. Mas no papel é mais fácil fazer essa aqui, tá? Então, andei 2 casas, acrescentei 2 zeros. Se eu andar uma casa, acrescento um zero, tá? Quanto é que dá 3.700 por 35? Façam aí. Dá 105,7 gramas por litro. Ou seja, se eu tomar 1 litro de refrigerante, eu vou estar ingerindo 105,7 gramas de açúcar. A concentração de açúcar no refrigerante é de 105,7 gramas por litro, tá bom? Vamos ver aqui como é que a gente resolveria de outra forma. Professora, eu não gosto de fórmula. Tá, tem uma formulazinha de resolver também, que é a regra de 3. Como é que a gente escreveria isso? Vamos colocar de novo aqui a informação nutricional. Eu tenho que 37 gramas é o açúcar presente em 350 ml. Então, 37 gramas está para 350 mililitros. Qual vai ser a massa? Poderia ser o X aqui também, presente em 1 litro, né? Nossa pergunta, que equivale a 1.000 mililitros. Cuidado, tá, gente? Se em cima eu uso mililitro, embaixo também tenho que usar mililitro. Se tudo eu colocar litro, é todos 2 litros, tá, pessoal? Cuidado com isso. Então, vamos fazer aqui, ó, o tal do cruz credo, ou meios pelos extremos, né, também. 37, M1 vezes 350 é quanto? 350 M1 ou 350x, tá, gente? Fica a critério de vocês. É igual a 37 vezes 1.000, tá bom? Vamos isolar o M1. Quanto é 1.000 vezes 37, gente? 37.000. Como eu vou passar o 350 para o outro lado, ele vai como? Dividindo, né, pessoal? Então, vai chegar no mesmo cálculo anterior. 37.000 dividido por 350, que é 105,7 gramas, ou seja, 105,7 gramas em 1 litro de refrigerante. 105,7 gramas por litro. Vamos ver mais um exemplo, para ficar mais claro. Olha só, a concentração de cloreto de sódio, o açúcar não, gente, o sal de cozinha, no soro caseiro é igual a 3,5 gramas por litro. Qual é a massa de cloreto de sódio necessária para preparar 3 litros de soro? Vamos supor que você está com um probleminha e tem que tomar soro. E aí você vai preparar aí um soro caseiro. E você tem que preparar 3 litros. A concentração de sal no soro é 3,5 gramas por litro. O que significa isso, gente? Que a cada 1 litro nós temos 3,5 gramas de cloreto de sódio, que é o nosso soluto. A cada 1 litro de solução, nós temos 3,5 gramas de soluto. Vamos colocar aqui na fórmula. Concentração é a massa do soluto pelo volume da solução. Vamos colocar aqui os valores. Quanto é a massa? Não sei. Quanto é o volume? 3 litros. E quanto é a concentração? 3,5 gramas por litro. Vamos substituir aqui na fórmula, tá? Eu vou colocar aqui no lugar de concentração 3,5. Vai ser igual a massa, eu não sei quanto é, e quanto é o volume? 3 litros. Para eu isolar a massa, eu vou ter que passar o volume multiplicando. Então, vai ficar 3,5 vezes 3, que vai ser igual a quanto? 10,5 gramas, ou seja, em 3 litros de soro, a gente precisa colocar 10,5 gramas de cloreto de sódio. Vamos ver como é que ficaria em regra de 3, tá, gente? Pessoal, fica a critério de vocês. Pode usar a fórmula ou a regra de 3, tá? Nós temos o mesmo problema. E aqui eu tenho que, presta atenção, 3,5 gramas equivale a massa presente em 1 litro de soro. Então, 3,5 gramas está para 1 litro. Mas eu quero saber qual é a massa presente em 3 litros. Se eu for fazer 3 litros, eu vou usar quanto de sal? Então, a gente vai fazer aqui o meios pelos extremos de novo, tal do cruz credo. M1 vezes 1 é M1, né, gente? Igual 3,5 vezes 3. Olha só, chegamos na mesma situação, que vai ser quanto? 10,5 gramas, ou seja, a 10,5 gramas de cloreto de sódio
para 3 litros de soro. Comentem aí embaixo, pessoal, qual das duas formas de resolver vocês preferem? É pela fórmula ou pela regra de 3? Qual é a mais fácil ou a menos difícil? Vamos ver mais um problema que é para a gente fixar. A concentração de proteínas no leite é igual a 30 gramas por litro, ou seja, cada 1 litro de leite tem 30 gramas de proteínas, que aqui é o nosso soluto, e o leite é a solução. Qual o volume de leite que contém 120 gramas de proteínas? Vamos aqui usar de novo a formulinha. Massa do soluto dividido pelo volume. Quanto é a massa do soluto, pessoal? 120 gramas, não é? A massa em gramas e o volume em litros. Quanto é o volume? Não sei. E a concentração? 30 gramas por litro. Vamos substituir isso na fórmula. Como é que ficaria? No lugar da concentração, vou colocar 30 gramas por litro. É igual a massa, que é 120 gramas, dividido pelo volume, que eu não sei. Eu preciso deixar o volume sozinho, gente. Então, eu vou trocar de lugar o volume com a concentração, tá? Para deixar ele sozinho. Então, o volume vai ser igual a 120 gramas dividido por 30 gramas por litro. 120 dividido por 30 é 4 litros. Então, se eu quiser ingerir 120 gramas de proteína só de leite, eu vou ter que tomar 4 litros de leite. É leite pra caramba, né? Então, em 4 litros de leite, há 120 gramas de proteínas. Vamos ver aqui usando a regra de 3. Nós temos o mesmo problema. Eu tenho aqui, pessoal, eu pego aqui a concentração. 30 gramas, a minha informação é que 30 gramas é equivalente à quantidade de proteínas presente em 1 litro de leite. Então, 30 gramas está para 1 litro de leite. Isso eu tirei da onde? Da concentração, tá? Mas qual é o volume presente em 120 gramas? Olha aqui, pessoal, o volume agora ficou do lado direito. Por quê? Porque em cima tem litro. E litro é o quê? Volume. Então, volume embaixo de volume, massa embaixo de massa. Cuidado com isso, tá, gente? Não misturem. Vamos aqui fazer o cruz credo, ou meios pelos extremos. 30 vezes V, 30V, né? Vai ser igual a quê? 120 vezes 1, que é 120, né, pessoal? Vamos isolar o V. Vamos passar o 30 o quê? Se aqui ele está multiplicando, ele vai passar como? Dividindo, tá? Então, vai ser 120 dividido por 30, que é a mesma coisa que 12 dividido por 3, que dá 4 litros. Ou seja, em 4 litros de leite, há 120 gramas de proteína. Bom, pessoal, é o que nós tínhamos para hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, por favor, não hesitem em perguntar. Muito obrigada pela atenção e bons estudos, pessoal. Tchau, tchau.